Mas, Isnar, que prazer ter você aqui, rapaz. Prazer é todo meu. Uma satisfação enorme. E vamos ver se outras pessoas entram. Eu mandei para o pessoal, convite para o pessoal também das antigas, lá da Veiga, né? E vamos ver se agora às 8 horas as pessoas começam a chegar. Ainda faltam 3 minutinhos, a gente está com 13 pessoas já, mas isso, com certeza, esse número vai aumentar. E, Isnar, quantos anos trabalhando com publicidade, Isnar? Publicidade 45. 45, rodando essas agências todas por aí, né, Isnar? Comecei na Denison, passei para a SGB, SJ de Melo, depois SGB, Standard, Vomada, Universal Grey, MPM, Prêmio, 2 vezes fui chefe de agência da BCI. Fui para São Paulo, trabalhei em São Paulo, e voltei para o Rio. Aí o mercado foi ficando ruim, complicado. É complicado. Aí eu comecei a sair fora. Aí eu fui para a Veiga. Aí fiquei 17 anos na Veiga. Eu fui demitido em 2017, porque eu não tinha mestrado. Eu lembro, eu acompanhei um pouco isso, essa tua jornada, né? Aquele negócio incrível. Um cara, qualquer que seja, não é mérito meu, não, mas qualquer cara que seja, dá aula para alunos e ajuda esses alunos a se tornarem mestres, até doutores. Aí, como não tem mestrado, é dispensado. É um absurdo, né? O Zani Roberto, que é filólogo, o Zani hoje está no Canadá. O Zani tinha 27 anos de Veiga. Foi demitido porque não tinha... Que absurdo, né? Ele era consultor da Globo. Os redatores da Globo todo bebiam nas águas dele. Ele criou uma coluna de crítica de português no jornal que ele que fazia. Cara, tem livro editado de português e tal. Foi demitido porque não tinha mestrado. 200 professores demitidos. É incrível isso, porque nem o chamado notório saber é levado em conta, né? Que é uma coisa, você tem toda a experiência, 45 anos trabalhando nas maiores agências de publicidade do eixo Rio-São Paulo e você não serve, não presta, tem que ir embora. É uma piada, né? É uma coisa que é absurda, porque o que me soa isso é que as pessoas privilegiam mais a teoria do que a prática, né? Nesse caso. É impressionante isso, é uma coisa que machuca bastante. Eu lembro do tempo da SGB, quando eu ainda era cliente, né, trabalhando na área de educação, lá na instituição de ensino da família. Eu tive com você, quem sabe até nesse tempo você não estava lá na SGB, era o Sani, né, o Sani Siroski, e quem fazia o meu atendimento era o filho dele, o Nelsinho, né, o Nelson Siroski. Nelson Siroski, inclusive, ali eu ganhei um prêmio Colunistas como cliente, né? E com a campanha que a gente fez de captação para vestibulares lá da faculdade, onde eu trabalhava, e foi muito legal, foi uma experiência muito, muito interessante, muito, muito rica, né? E também fui trabalhar em publicidade em São Paulo, da mesma forma que você, na agência do grupo Júlio Gogoricin, que era só mercado imobiliário, na época daquela grande expansão do mercado imobiliário. Então, a gente tem bastante coisa para passar para esse grupo, né, para essa turma de escrita criativa. E uma das coisas, Isnar, que eu percebo dentro das mentorias que eu faço e que incomoda demais a essa turma toda que está iniciando, e não só quem está iniciando, não, quem já tem algum tempo aí de estrada, né? Rapaz, é aquela censura, é aquele excesso de crítico interior que a gente tem, que muitas vezes as pessoas confundem com um bloqueio criativo, né? Eu sempre falo para todo mundo, já fui até muito criticado por isso, que eu não acredito em bloqueio criativo. Definitivamente eu não acredito. Eu acho que foi um rótulo colocado para que as pessoas criem uma defesa. Tipo, vou botar um rótulo nisso aqui para ficar muito bonitinho, para justificar a minha incompetência de seguir adiante. E essa incompetência, ela tem uma série de outros motivos. Não é incompetência porque você não tem competência para escrever, mas é a incompetência momentânea naquele instante que você de você seguir adiante, porque realmente você deu um nó na sua história, você chegou a um ponto que você
tem que dar um giro, tem que dar uma virada, ou até mesmo jogar fora a tua história, que está uma porcaria, teu inconsciente está falando, não segue, né? Não segue adiante. Mas, muitas vezes, esse bloqueio vem de medos que a gente tem, né? De medos da gente prosseguir, da gente seguir adiante, da gente dar os passos para a conclusão da história. E, às vezes, acontece até com os passos que a gente dá para a conclusão da nossa história, né? Da nossa história de vida. Então, eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, porque, inclusive, é o tema desse nosso bate-papo. Eu queria ouvir de você, Islar, como um homem que veio agora, nos últimos anos, do meio acadêmico, mas esteve mergulhado dentro da publicidade, que é uma das áreas de maior criatividade, principalmente no nosso tempo, né? Que a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, né? Nem as técnicas que a gente tem hoje. Então, era aquela coisa de se vira nos 30, que a gente tinha que correr contra o tempo para poder entregar o material, e às vezes não se tinha nem nada criado. Eu queria ouvir de você o que você tem a dizer. Claro que outras perguntas virão, mas o que você tem a dizer para as pessoas que sofrem desse mal, que eu chamo de mal, que não conseguem superar esse bloqueio, que não conseguem deixar de ouvir aquele filho da puta que a gente tem dentro da cabeça que não deixa a gente ir para diante? Muito bem, Ricardo, mas veja uma coisa, você não aceita o código de bloqueio, mas efetivamente ele existe. E é efetivamente o bloqueio. O bloqueio é o pior inimigo da criatividade. Uhum. Todo mundo é criativo, não existe privilégio na criatividade. Sim. Dizem que mulher é mais criativa, não, homem, mulher, criança, adulto, todo mundo é criativo. Uns mais, outros menos. Tem uns que têm o dom da criatividade, nascem com ela e mandam para frente e vão embora e brilham, né? Leonardo da Vinci, Santos Dumont, um bando de gente. Mas tem pessoa que é criativa, né? Como todo mundo é criativo, mas não consegue desenvolver a sua criatividade por uma questão de bloqueio. E bloqueio pode vir lá da infância, pai, mãe, professor, amigo, colega, bullying, que cria um mecanismo tal dentro da pessoa, inconsciente, que na hora que ela tem que resolver um problema criativamente, ela fica amedrontada e não consegue, não faz. Né? E esse negócio é efetivamente o bloqueio. E aí tem o grande Osborne, que criou o brainstorm como um dos grandes mecanismos, das grandes ferramentas para quebrar bloqueio. Sim. As pessoas se reúnem, conversam e, na hora de criar, suspendem a censura, suspende a avaliação. Você não pode criar e avaliar, senão você não chega a resultado nenhum. Então, o compromisso que cada um tem que assumir consigo mesmo é de eu vou criar independente da avaliação que os outros vão fazer. Exato. Não estou preocupado com isso, não. Então, soltar e ser ousado, abrir a cabeça e mandar ver. Depois vai avaliar. Aí, então, a gente tem a criação convergente, que é esse primeiro processo. Não importa a qualidade da criação, não importa se está certo ou errado, não importa se ela é agressiva para essa ou aquela linha de pensamento, Sim. se ela é iconoclasta, se ela desrespeita alguma coisa. É hora de criar. Cria. Depois tem a criação divergente. Aí, então, você vai afunilar e vai começar a avaliar cada ideia. Essa não, por isso, por aquilo. Essa não é boa, essa, tal, tal. Buscando sempre, evidentemente, a originalidade, mas essa primeira busca é uma busca que tem que ser aberta. Aí eu tenho um curso que eu estou participando agora, com uma disciplina, que é a criação, a criatividade a serviço do aprendizado. Que bárbaro, que legal. Estou gravando agora as aulas, e um dos pontos que eu abordo muito é esse aí da questão dos bloqueios, e a recomendação para o aluno de que ele use alguns conceitos para entender bem esse processo. Cabeça é feito para queda. Só funciona se estiver aberto. O paraquedas estiver fechado, vai para o beleléu. Vai para o beleléu. Tem outro conceito que fortalece isso, que é criatividade é feito barba, só tem quem a deixa crescer. Você raspar. Então, você não pode entrar num processo de querer criar
e, ao mesmo tempo, querer avaliar e começar a podar, porque senão não cria. Então, você tem que soltar e tal. Esse é um exercício enorme que as pessoas têm que fazer. E outra coisa, é o problema da persistência. Você não pode, você que nunca criou, né, uma pessoa que nunca criou, de repente quer criar, e ela quer criar uma ideia originalíssima que ninguém nunca pensou. Não se chega à hierarquia do Santíssimo sem passar pela do Santo. Você, para subir uma escada até o final, tem que ir degrau por degrau. Então, você tem que começar a fazer uma criação pequenininha, simples, caseira, sem grandes pretensões, mas com o olho lá na frente de que você vai crescer e vai poder gerar mais e mais ideias. E aí, ler, estudar, buscar o autoconhecimento, procurar saber como é que você é, como é que é o seu interior, quais são as qualidades que você tem, os defeitos que você tem, e procurar superar, trabalhar dentro de si aquilo que a gente tem e que nós sabemos que a gente tem, o mal e o bem, procurando minimizar o bem e minimizar o mal e otimizar o bem. Tem gente que é irascível, na hora que está numa discussão, tem uma discordância, fica com raiva, xinga, briga. Acabou, não tem como criar naquele processo. Não tem como. Ele tem um estado de espírito favorável, predisposto, né? Onde o bom humor entra de uma forma fantástica na criação. Você não encontra um comediante normalmente mal-humorado. O comediante é bem-humorado por natureza, né? Por quê? Ele brinca, ele não tem nenhum bloqueio, ele não tem nenhuma reserva. Ele, na hora de criar, ele saca as coisas que pode estar ofendendo. Tá o Hebdo lá na França, né, que brincou com o Maomé, sim. baixa o pau em cima, mas na hora de fazer, vamos lá. Não tem, faz, né? Não, tipo aquela máxima, né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Carlito Maia, né? Carlito Maia dizia isso. Exato. E eu nas aulas, eu dei na Veiga de Almeida aula de criação publicitária, redação publicitária, criatividade empresarial, e sempre bati muito na tecla com os alunos, que era a questão de trabalhar contra os bloqueios. E eu aprendi um exercício na SGB, quando trabalhava na SGB da Rua do Russell, que é um curso de Búfalo de criatividade, o melhor curso do mundo de criatividade. Olha. Da Universidade de Búfalo. 3 caras, um deles era irmão do Taguara. Trouxe o curso para o Brasil, montou o curso e ofereceu para agências de propaganda. Então, uma vez por semana, eles iam na agência, pegava aquele grupo e dava aula para aquele grupo, para ajudar a desenvolver tal. E eles traziam um exercício, que é um exercício fantástico, para avaliar o grau de potencialidade criativa de cada um. Que é um exercício que eu aplicava em sala de aula para meus alunos, depois eu gerava para eles um diagnóstico, dizendo o seguinte: você tem um potencial criativo muito grande, muito bom, mas você tem bloqueio. E aí tinha um exercício exatamente para medir níveis de bloqueio. Marcava-se um tempo e dava um papel para o aluno, uma folha de papel para cada um, e, por exemplo, colocava assim, letra A, escreve aí a letra A. Você tem 2 minutos para escrever a maior quantidade possível de palavras que comecem com a letra A. Aí, veja, tinha cara que fazia 35 palavras, 40 palavras. Tinha que fazer 5. Fazia, ficava parado pensando, e a palavra não vinha na cabeça. Por que não vinha? Porque ele bloqueava. Ele ficava racionalizando para encontrar a palavra bonita, a palavra certa. E não liberava, né? Exatamente. Depois tinha um outro exercício, que era, com a letra B, escrever num espaço de tempo tantas palavras que contenham a letra B. Aí o cara começava a embaralhar também, e era a mesma coisa. Depois a gente fazia uma avaliação disso e revelava para o aluno o quanto que ele estava travado, o quanto que ele estava amarrado e emperrado. E esse negócio fez um bem enorme, uma pessoa, um bando de gente, que eu já recebi e-mail de alunos agradecendo. O cara passou a ser redator publicitário por causa desse teste que eu revelei para ele que ele tinha potencial de criatividade. Então, nós temos um potencial enorme, tem uma garotada aí enorme que tem, mas disseram para ele que ele não é criativo, e ele acreditou. E acreditou, pois são as crenças, né? As crenças que enchem as cabeças, exato. Você acredita, até um conceito da PNL, né, Programação Neurolinguística, exatamente isso. Se você acha que pode, você pode. Se você acha que não pode, você não pode. Está dentro de você. Né? É muito simples, então, eu coloco isso aí.
Muito bem colocado, bem posicionado. Mas foi o que eu falei no início, quer dizer, quando eu digo que eu não acredito no bloqueio criativo, é não nesse rótulo que as pessoas colocam quando elas começam a escrever, fala assim, você simplesmente quando você tem um bloqueio criativo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, buscam soluções, buscam algumas fórmulas das quais eu não acredito, que eu acho que o bloqueio principalmente está exatamente, e inclusive quando eu faço as minhas mentorias, eu faço exatamente isso, que é essa viagem de autoconhecimento, né, que você tem que fazer, para você ir lá descobrir o que está te bloqueando, quer dizer, as pessoas querem, não, bloqueio criativo é um momento que você... Não, não é um momento, você tem que ir lá buscar o que está provocando esse tipo de coisa, né? Então, no momento que você soluciona isso, você vê que é muito simples, né? As coisas são muito simples de serem quebradas, né? E eu falo muito sobre esse homenzinho ou mulherzinha que tem dentro da cabeça da gente que fica assim, não vai lá não, não vai lá não, e fica puxando a gente para a zona de conforto. Não, para que você vai lá? Fica aqui no sofá, fica sentado, não vai resolver não. É melhor você ficar assistindo Sessão da Tarde, comendo biscoito Maria e tomando mate quente, né? Então, como é que a gente luta contra essa pessoazinha que a gente tem dentro da cabeça que puxa a gente e que mata a nossa... o diabinho, que mata a nossa criatividade, que puxa... É que eu falo, é o diabinho que mora dentro do nosso cérebro reptiliano, vamos dizer assim, né? Isso aí, e que puxa a gente para só fazer o que for necessário para a nossa sobrevivência, e não mais, né? E não seguir adiante, não é mesmo? Ricardo, exatamente em cima disso, eu discutia muito com meus alunos e colocava muito para eles exatamente esse negócio. Dentro de nós existem esses dois mostrios. Um mostrio, esse que trabalha para baixo, e o outro, que é o anjo da guarda, que trabalha a favor. Né? Isso está dentro da gente. E dentro da gente estão todos os sinais para a gente crescer ou não. Não adianta querer procurar fora, arranjar desculpa ou estabelecer culpabilidade, porque está dentro de você. Evidentemente, alguns não têm condição de resolver isso sozinho. Precisa de ajuda de alguém. Até de terapia, às vezes. Né? Mas, normalmente, as pessoas ficam muito cegas em relação ao seu eu, porque é muito difícil você entrar em você. Né? A gente sem dúvida. Cria uma autoimagem de que a gente é um produto feito, pronto e acabado, maravilhoso, que os outros têm que nos aceitar desse jeito. E não trabalha para melhorar, para se evoluir. Né? Então, isso cria uma cegueira muito grande e que você começa a querer, primeiro, resolver as coisas de uma forma grandiosa. Né? Todo mundo quer resolver tudo de forma maravilhosa para ser reconhecido, para ficar rico, para ter nome, para ter fama. Né? De gente que entra no BBB para ter um período de glória, de notoriedade, né? E é de uma debilidade mental completa. Né? Total. Mas o cara quer e acha que é um grande barato que está fazendo ter essa notoriedade. Aquele velho conceito, né? Não falem de mim, mas se falar, fala bem, né? Fale mal, mas se quiser falar de mim, fale bem, não fale mal. Eu prefiro ser desconhecido, né? Do que um conhecido idiota medíocre como tem. Então, esse processo do autoconhecimento é um negócio muito complicado, porque não se tem esse autoconhecimento aos 15, 16, 19, 20, 30 anos de idade. O homem começa mesmo a amadurecer aos 40, né? Pegar uma carga de maturidade. Mas mesmo aos 40, muita gente não está madura ainda. Tem gente que chega aos 80 anos que não amadureceu. Continua preso. Né? Então, esse conflito interno do bem e do mal dentro da gente é o grande sinalizador para a pessoa perceber que ela está no caminho certo ou caminho errado. E tem aquele grande exemplo banal, você vai numa festa, numa balada, bebe, enche a cara, deita, dorme, sabia que tinha que trabalhar às 8 horas da manhã, bota o relógio para despertar, aí o relógio desperta às 7, 7h30, aí dentro o diabinho está dizendo, não vai não, porra, dorme, você está cansado, você precisa descansar. Aí do outro lado, bicho, levanta, você tem compromisso, vocês estão esperando você, dependem de você. Aí o outro do lado de lá, né? Não vai não, cara, deixa ser bom, você merece descansar.
E esse conflito fica, e ou o cara dorme, e tem muitos que dormem, né? E aí é chamado a atenção, fica com raiva, e fica puto da vida, porque chamaram a atenção, joga água fria para acordar, ou então se desperta, levanta e vai enfrentar o trabalho, e começa a aprender que, se quiser beber, vai no sábado, vai no feriado, enche a cara, né? Mas tem 10 horas para dormir, não tem compromisso nenhum. Não tem nenhum. problema. E esse processo é lento, é gradual, demora muito para as pessoas aprenderem isso, né? E quando chega-se, então, numa certa idade, começa a ter essa maturidade, razão pela qual você não pode encontrar, não tem como encontrar, numa pessoa jovem, maturidade, né? Sabedoria. Porque o cara não sabe, ele não aprendeu, ele não tirou experiência das coisas da vida. Então, esse processo todo de amarração, falta humildade no cara para perceber que ele não pode ser prepotente, que ele pode ser achar que é o dono da cocada, o rei da cocada preta. Da cocada, né? Preta, exato. Dá tempo para que ele amadureça, para que ele faça uma coisa pequena, outra um pouco maior, depois outra, depois ele é confiável, aí passa a dar tarefas maiores e vai indo até o cara chegar a general, chegar a marechal, né? Mas não dá o cara sair de soldado raso e querer fazer uma grande obra, querer fazer uma grande coisa. Essa ansiedade que normalmente tem muito nas pessoas mais jovens, tiram delas essa visão, essa expectativa de esperar que as coisas amadureçam. Ninguém está esperando mais nada, né? As pessoas querem o imediatismo, né? Né? Isso é muito ruim, que isso aí aumenta que é uma coisa que a gente vai falar também nesse nosso bate-papo, aumenta a infelicidade, né, Osna? Exatamente. Porque essa expectativa, essa ansiedade em conquistar, e ainda mais com os meios digitais agora, que transformam qualquer em artista de televisão, porque está na telinha aqui, na telinha foi transferida da televisão para isso aqui que a gente está fazendo agora. Então, as pessoas querem ter a mesma fama que elas idealizavam os seus artistas preferidos. Então, estou na telinha, eu tenho que ser famoso. E não é assim que a banda toca. Isso aumenta o grau de insatisfação e de tristeza nas pessoas, né? Angústia. Exato. Ainda mais quando ela compara com aqueles que conseguiram alguma coisa. A comparação é outra coisa absurda, né, Ricardo? A comparação. Você é uma figura, uma unidade, né? Aí você olha o teu vizinho, que tem o carro do ano, cada ano ele troca de carro. Aí o teu carro é um Fusca, né, de 5 anos atrás, você começa a se sentir diminuído, porque não tem o carro do cara. Bicho, esse negócio é de um primário. É muito primário. Né? O cara tem inveja do outro. O outro não importa por que forma, se foi honesto ou desonesto, tem um carro. O problema é dele. É dele. E ele obter isso de uma forma desonesta, vai pagar um dia, não tem a menor dúvida. Mas o cara começa. Eu tive um grande amigo, um funcionário meu, na SGB, que ele trabalhava numa empresa e depois, de uma certa altura, ele saiu da empresa, foi trabalhar na SGB, que gostava de propaganda, preferia propaganda. E lá para as tantas, ele começou a perceber, 4 anos depois, que todos os amigos dele daquela empresa anterior ganhavam muito mais do que ele. E ele começou a ficar numa irritabilidade, numa ansiedade tremenda, queria aumento, mas queria aumento todo jeito. E a empresa só dava aumento uma vez por ano e dentro de um critério dela, justo ou não importa. Ela estabelecia um critério, fulano merecia, ganhava tanto, outro ganhava mais, ganhava menos, tal. E ele não ganhava o aumento que ele queria. E ele, um belo dia, explodiu com uma secretária, deu um esporro numa secretária. Que isso? Eu chamei ele e falei, bicho, o que está acontecendo? Não, não sei o quê, porque eu ganho muito mal, eu não aguento mais isso, meus amigos todos ganham muito mais do que eu. O que tem uma coisa com a outra? Que tem nada a ver, né? Injusto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, estudei isso, aquilo, e eu ganho menos do que ele. Então, bicho, muda de emprego, vai procurar outro. Mas eu não vou encontrar, então suicida. Porra, esse é um busto que você não pode carregar em você e descarregar em cima dos outros. E uma secretária por causa de uma frustração tua. Né? Ele entendeu depois e compreendeu perfeitamente. Por quê? Você tem que considerar... É um negócio curioso que as pessoas têm muito a visão de que o outro é o seu concorrente. Não, o seu concorrente está dentro de você. Você vai fazer um concurso... 3 pessoas passam e você não.
Porra, que absurdo, eles passaram, eu não, eu sou melhor do que eles. Se é melhor, por que não Por que você passou? não passou? Exato, exato. Os outros são melhores, porra. E o cara não aceita essa derrota e quer culpar os outros, porra. Ele tem que trabalhar dentro dele para melhorar, para ser o melhor. Uhum. Pode aí, então, acontecer e acontece a 3-por-2 é injustiça. Ele ser preterido porque o outro é amigo não sei quem, é indicado por não sei quem, e tá. É outro departamento. Mas ele tem qualificações para concorrer realmente com o outro? Às vezes não tem, né? E aí fica com raiva e tal. Então, cada um, eu acho que cada um de nós tem que procurar trabalhar e adquirir o maior conhecimento, a maior qualificação, a maior competência possível, aumentar ao máximo os seus potenciais para poder ter as melhores oportunidades. Não só um leque de oportunidade, né, poder trabalhar em várias coisas, ser multitarefa, como também em cada tarefa que fizer, fazer bem feito. E entender que o dinheiro ele só tem que vir se for por merecimento, se for por competência, se for por Exatamente. realizar o trabalho Exatamente. bem feito. Uhum. Se não realizou bem feito, não recebo, não quero receber. Eu só quero receber se eu resolvi o teu problema, né? Não, mas o cara quer receber de qualquer jeito. Nós temos uma distorção no Brasil, que eu acho que vem do Getúlio, de uma certa forma, em que uma grande quantidade de pessoas quer os seus direitos, mas não quer Não exercer os quer seus exercer deveres. os deveres. Exato, Meus exato. direitos são esses. E meus deveres? Aí faz tudo mal feito, tudo errado. Porra, não é possível, pô, é injusto, Aí né? vem aquela política assistencialista, né? Sempre, né? Hã? Nasceu aí a política assistencialista, né? Quer dizer, só dos Exatamente, direitos, exatamente. direitos, direitos, e aí a contrapartida dessa história, como é que fica? Exatamente. E Né? a empresa não pode ser casa de caridade, né? Não, ele precisa, coitadinho, tal. Não, pode até ajudar e até deve ajudar. Mas ela tem Mas outro objetivo. para trabalhar o esquema, né? Eu acho que falta muito consciência nas pessoas desse tipo de coisa, essa visão, sabe, de que a minha competência é que vai me sustentar, é que vai me permitir que eu avance. E eu tenho que melhorar essas minhas competências, eu tenho que desenvolver dentro de mim os potenciais que eu tenho. Quais são? Tem gente que não sabe, porra, tem cara que tem vocação para tocar piano, tocar violão, tocar cavaquinho e não desenvolve porque tem preguiça, né? Ah, Uhum. não, eu tenho que toda hora exercitar e trabalhar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Que isso, porra? Faz, né? É por aí. E vai passando e vai ficando frustrado, né? E não Porque explora. pois é, se deixa levar pela como você mesmo falou, pela preguiça ou por aquele diabinho que te manda para o sofá o tempo todo, né? E em relação a essa comparação que a gente de comparar a nossa vida com a vida dos outros, né? Tem uma coisa que a frase eu não sei exatamente como é, mas que tem muita gente que se esforça ou se mata ou para tentar comprar alguma coisa que ela não precisa para mostrar que alguém que não gosta dela, ou que ela não gosta, mas né, mostrar assim, olha, eu consegui, mas eu estou mostrando para quem? Estou mostrando para aquele cara, porque aquele cara ele não me conhece, mas eu tenho que mostrar para ele que eu tenho isso. Mas aí você precisa disso? Não, não preciso, mas eu preciso mostrar que eu tenho capacidade de ter. É a grande definição cínica, babaca, boboca, mas Aham, em nome do status, né? O aham. que é status? Status é aquilo que leva você a comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem, para Isso agradar quem mesmo. você não Que gosta. você não gosta, exatamente, O cara exatamente. entra no clube, paga uma grana no clube para ser É, visto por gente que ele não tem nenhuma relação, não dá nenhuma bola, né? Usar uma exato. caneta Montblanc, Mont Blanc para apresentar quê, né? um relógio Rolex, né? Para lançar o braço, mostrar que ele tem o Rolex para o mundo que pouco está ligando para ele, que não liga para ele, que não liga para o relógio, né? Exato, que não liga nem É para o só. relógio, né? Essa coisa da vaidade, né? Muito estranha, né? Porque é claro que em alguns momentos da vida, né? Daquilo que você falou, da experiência que a gente vai tendo ao longo da vida, a gente passa, eu mesmo passei por alguns momentos na vida em que eu dava algum valor a esse tipo de coisa, tipo você rapaz, aí você ia na festa, você tinha que mostrar que tinha uma roupa bacana, um sapato maneiro, um perfume bacana, entendeu? Enfim, mas esse assim, cacete,
não serviu para nada. Para que eu quero continuar com essa história? O melhor é você ser você mesmo, você ser autêntico e você caminhar a tua vida, que você vai conquistar as suas coisas com aquilo que você é e não com aquilo que você quer parecer ser e não é, né? E não vai ser nunca. E não vai ser Porque, nunca. Nessa linha aí, eu tive uma experiência pessoal e eu acho que experiência não é argumento. Tá? Uhum. Exemplo não é argumento, mas para ilustrar um pouquinho isso. Quando eu vivi o mundo da publicidade, 62 até 90, mais ou menos, 90 e pouco, o mundo da publicidade é um mundo profundamente fantasioso, né? Sim, sim. Glamuroso, Uhum. e que rodava muito dinheiro. É. E aí as coisas eram muito na base da aparência. Então, eu tive colegas, e eu, de uma certa forma, entrei também na história, de ter a preocupação de ter bonitos ternos, bonito sapato, gravata italiana, Sim, né? sim. Carro, Eu tive relógio. coleção de gravata com quase 30 gravatas de seda. Para exibir, Gravata Hermès, gravata Hermès. para ser reconhecido pelos outros, para se apresentar para o cliente. E Exatamente. às vezes exigiam, você tem que ir bem vestido, porque você representa a agência, né? Uhum. Simboliza a agência. E esse negócio era pesado, porque você tinha que manter esse custo. Se você não frequentasse os bons restaurantes, pelo menos uma vez por semana, não fosse visto para ser visto, nos restaurantes, você era um cara desconhecido. Então, você tinha que frequentar restaurantes, né? Para olhar da gorjeta alta, o garçom conhecer você pelo nome, e um bando de coisa nessa linha. E eu tive um período que isso, para mim, era normal. Eu fazia isso normalmente e tal, era bom demais. Aí tive desempregado e a situação passou complicada, 3 meses desempregado, e chegou numa certa altura que não estava podendo manter mais esse negócio. Aí tinha tido federal, vendi o título federal, tinha mais isso. E lá para as tantas comecei a me despojar. Cara, que alívio, que peso de não se preocupar mais com terno, com gravata, com sapato, sabe? Exato. Com relógio. Tem gente preocupada em usar relógio hoje, em qualquer lugar da cidade que você anda, tem relógio, tem. Relógio para quê? Para quê? Você pergunta nesse que quantas horas tem aí? Né? O celular da hora, gente. Tem que ter, cara. Impressionante. Para mim, isso aí é meio patológico, sabe, Ricardo? Eu acho que a nossa sociedade ela atingiu um nível de patologia, doença mental, e que esse negócio é impressionante, porque pega e você percebe que as pessoas perdem noção da vida, noção da qualidade da vida, presa a esse bando de artifícios de ser visto, de ser admirado, de ser reconhecido por gente que não tem nenhuma importância. O cara abandona a família, deixa a família de lado e fica fazendo isso para o mundo exterior só para aparecer e achando que está bom demais. Depois se arrepende. Está bom demais, exato, exato. Me fala um pouco, a gente vai voltar a esse tema, Usna, mas eu queria agora que você falasse um pouco sobre o seu livro, rapaz. Bom, vamos lá. Eu quero que você fale sobre o seu... fala. Deixa eu te contar, você falou agora há pouco, quando a gente entrar, você estava falando sobre você assistiu em sala de aula, eu lendo textos para os alunos. Eu mantive esse hábito por uns 15 anos, mais ou menos. Eu comecei a perceber, né, que às 7h30 da manhã eu chegava na sala de aula, tinha 2, 3, 4 alunos, aí meia hora depois tinha 8 e tal, e aí lá no final é que começava a chegar o resto da turma. E a mesma coisa de noite. E eu achava um negócio complicadíssimo. Eu ficava encabulado que eu não queria começar a aula porque os outros alunos não tinham chegado. Não tinham chegado. Eu achava injusto não começar a aula porque aqueles alunos que foram pontuais estariam sendo punidos. Sendo punidos. Pô, eu vou começar, os caras estão lá para assistir aula e eu vou ficar esperando os outros atrasados, né? Mas uma grande parcela de alunos, a maior parte, não atrasava por querer, atrasava por bala perdida, por enchente, por trânsito, por que tal. Aí eu comecei, então, a combinar com os alunos, uma certa altura, eu propus aos alunos o seguinte, vamos fazer uma coisa? Vamos dedicar uns 15 minutos da nossa aula, do começo da aula, para a gente conversar sobre temas que não estão no currículo, não tem nada a ver com o currículo, mas tem a ver com vida. E eu quero passar para vocês alguns conceitos sobre vida. Não vou falar sobre esporte, televisão, sexo, sociologia, filosofia, política, tudo.
Não tem proibição nenhuma nessas 4 paredes aqui do que a gente vai discutir. Eu trago uns textos que têm um conteúdo de sabedoria muito bom, de ensinamento, leio para vocês, depois eu mando para vocês por e-mail. E vocês aproveitam ou não, então, pô, beleza, toparam e vamos lá. Aí eu comecei, aí estava indo, tal, chegava um aluno, não entendia nada, porque ele começava a olhar, não era a matéria da coisa. A uma certa altura eu começava a matéria. Não prejudiquei ninguém e a coisa foi... E um retorno maravilhoso dos alunos de que aquilo estava fazendo muito bem para eles. Eles em casa, liam para a família, para o pai, para a mãe, para minha irmã, para o tio e tal. Me davam um feedback. Pô, professor, aquele texto que você mandou, minha tia adorou, caiu como uma luva na história dela naquele momento, tal, tal. E juntei mais de 1000 textos. Nossa, quando eu em 2017, eu resolvi juntar tudo isso e escrever um livro. Retalho de Sabedoria. Eu fiz uma seleção de textos maravilhosos. O Cláudio Cedinha fez para mim a capa do livro. O Antônio Torres escreveu para mim um prefácio e eu publiquei o livro. Editei o livro por minha conta. Sua conta. É autopublicação. Foi um sucesso maravilhoso. Quem recebeu gostou tremendamente. Eu pretendo esse tiro uma outra edição do livro. Ótimo, faça isso. É uma edição fantástica para muita gente. Aí, agora, recentemente, na pandemia, eu comecei a ver as gavetas aqui e comecei a encontrar uma série de causos, que era uma história antiga, que eu imaginava, quando eu era colunista publicitário, eu imaginava em escrever esses causos. Mas o tempo não deu. Então, bom, agora eu vou escrever. Aí eu comecei a juntar as coisas, eu fui descrevendo e fiz, então, o Causos Engraçados de Propaganda. Que eu quero ter o endereço e mandar o livro para você. Não, com certeza. Inclusive, a gente vai fazer aqui a divulgação, que eu quero... Galera, recomendadíssimo. A gente vai, durante essa live, vai deixar as formas de vocês entrarem em contato com o Snar, que ele está fazendo vendas diretas, é direto com ele. Tá? E eu recomendo demais que vocês comprem esse livro, porque eu tenho certeza que coisa muito boa tem aí. E já esperando também você fazer uma reedição desse seu primeiro livro, né, Snar? Mas aí, então, eu comecei a juntar e peguei o Cláudio Cedinho de novo, convidei ele para ele fazer para mim, fez a capa do livro. Marcelo Silva, redator publicitário conhecido, amigo meu desde os tempos de Davidson, fez o prefácio. Pedi para o Stalimir Vieira, amigo meu, redator e diretor do DPZ. Ele fez um texto para mim maravilhoso, que está na 4ª capa. E aí eu parti para a edição do livro. O livro começou a fazer um sucesso, a ter uma aceitação, primeiro pelo humor, né? O humor é um negócio gostoso, sempre, para quem é bem-humorado, né? Então eu peguei vários causos, no tempo que... Eu não sei como é que são as agências de propaganda hoje, mas eu tenho quase certeza, e pelas informações que eu tenho aí de colega publicitário ainda em agência, as agências não têm mais o glamour, não tem mais a graça, não tem o humor, a molecagem, a brincadeira que tinha. Não, virando burocratas, na verdade. Muito mais forte, né? Aí, então, eu comecei a pegar os causos e escrever e sentir, perceber que estava trazendo uma contribuição muito grande para os novos, que aí tinha informação sobre jingle, sobre... mais o que o jingle? Slogan. Slogan, nossa. Slogan, e eu conto, e dou uma historinha de slogan. Bastos Tigre, que foi um grande publicitário, um grande redator. Olavo Bilac. Aí faço uma busca mais atrás, casos mais recentes. Forma de propaganda em Portugal, nem propaganda, comunicados em Portugal da igreja. Olha. Que é um negócio que morrer de rir da idiotice que os caras escrevem, que são pecados de comunicação assim, brutais. E aí juntei o negócio todo, no final pedi para o Claudinho pegar uns causos que ele me disse que tinha, do tempo dele de agência, ele redator de e ele escreveu uns casos, umas gozações também, e botamos no final do livro. E aí eu comecei a oferecer os livros para pessoas amigas, conhecidas, eu fui indo, saindo, e em menos de um mês, em 2 meses e pouco, vendi quase 200 livros. Uau, assim, caramba, que bárbaro. A pessoa me manda um e-mail, eu me telefona, o Márcio Erlich fez uma nota no Janela. Fantástica. Um mês depois ele fez uma outra, dando um repeteco, dizendo Isnar Manso-Vieira escreveu um livro que todo publicitário gostaria de escrever. E aí ele vai, comenta sobre o livro, ele já leu e e dá uma força tremenda.
Adonis Alonso, em São Paulo, fez uma coluna também parecida e publicou no próprio Marketing. A Cristina Carvalho Pinto adorou Olha, o livro, mandei para ela. legal. E aí, tal. Então, Que legal. o livrinho está muito gostoso e de fácil leitura, porque o texto é solto, é descontraído, é leve. Né? E aí, só para ilustrar para quem... Tem muita gente assistindo a gente, não? A gente está com 22 pessoas no momento, né? Então, eu vou contar para essas 22 pessoas uma historinha, pode até ter outra depois. Não, e com certeza isso vai reverberar, porque eu estou gravando essa nossa live e ela depois vai para o nosso canal, para o canal de Escrita Criativa. Beleza. Então, tem uma historinha que é maravilhosa. Márcio e Hélio Ramos, dois irmãos gêmeos, todos dois criativos, um diretor de arte, outro redator, eram donos da Labor, a agência que fazia propaganda da Brastel. A Brastel era uma rede eletrodoméstica que concorria com Ponto Frio, mas competia na faixa mais barata, mais popular do Ponto Frio. A Brastel era mais popularíssima. A Brastel era do Paim, não era? Do Paim, do Assis Paim, exatamente. É isso mesmo. O Paim foi diretor comercial do Ponto Frio, aprendeu isso mesmo. Verde, um monte de técnicas de varejo, de comércio, e depois abriu a Brastel. E aí os dois faziam propaganda da Brastel. Campanhas popularíssimas, até de mau gosto, né? Gosto meio discutível. E havia no mercado a torcida de nariz para os dois, né? O preconceito, porque era coisa assim meio de ralé, de gentinho. Na Brastel, tudo a preço de banana. Tudo a preço de banana. Aí, um belo dia, eles ganharam um prêmio colunista, uma campanha, a melhor campanha de varejo nacional. Nossa. Concorrendo com campanha de varejo do Brasil inteiro. Aí eles foram convidados para São Paulo para receber o prêmio no Hotel Mufarrege, né? Prêmio colunista, que era o prêmio mais importante, o Oscar, né? Da propaganda brasileira. Aí, então, eles estavam trabalhando e, de repente, perceberam, 3h30 da tarde, 4 horas na agência, que tinham que estar em São Paulo às 8 horas, e estavam na agência e não dava tempo de ir em casa. Saíram e foram embora para o aeroporto. Manga de camisa. Pegaram um avião da ponte aérea, voaram para São Paulo. Quando chegaram em São Paulo, 12 graus. Pararam no bar, tomaram uma cachaça, pegaram um táxi, foram para o Mufarrege. No meio do caminho pediram para parar no botequim, tomaram outra cachaça, e pararam no outro, mais na frente, outra cachaça. Chegaram no Mufarrege, já ao nível da simpatia, tomaram uísque, vinho, que servia-se a rodo, né? Aí assistiram a apresentação toda, a premiação lá, receberam o prêmio deles, foram aclamados, papapá, pegaram o táxi de volta para o aeroporto, chegaram em Congonhas, entraram no avião, sentaram nas poltronazinhas deles, a moça fecha a porta do avião, o avião começa a taxiar, chega na cabeceira da pista, acelera os motores, o avião vem, aquele esforço todo sobe. Aí, quando chega numa certa altura, o comissário de bordo pega o microfone. Senhores passageiros, esse é mais um voo da Varig, da Ponte Aérea São Paulo-Rio. Nosso tempo previsto de viagem é de 1h15. Dentro de algum tempo, vamos servir um lanche. Solicitamos que mantenham suas cadeiras em posição vertical, amarrem cintos, e daqui a um pouco se virá o lanche, etc, etc. Queremos informar que hoje nossa aeronave está sendo dirigida pelo comandante Sepúlveda, que acaba de completar 25.000 horas de voo. Pedimos uma salva de palmas. Todo mundo no avião bate palma para o Sepúlveda, ela bota o microfone no lugar, sai. O Hélio, moleque como ele só, pega o microfone. Jura? Senhores passageiros, queria informar os senhores que, como o comandante Sepúlveda está fazendo 25 horas de voo, ele costuma fazer, é praxe na aviação comercial brasileira, o piloto fazer umas apresentações quando ele faz esse 20 milhões de voo. Solicitamos, então, que atencioso se segure bem, que ele vai fazer umas piruetas. A moça toma o microfone dele e desliga. Entra em contato com a Polícia Federal. Quando chega no Rio, a polícia está lá para prender os dois. Jura, a polícia. Deu polícia nessa história. Porra, para com isso. Pelada no avião. A fazer looping. Tem uma história do San Gerard Barrot, pioneiro do rádio no Brasil, grande figura, cara maravilhoso, morava aqui pertinho de casa, na Mascarenhas de Moraes, vizinho meu, sentava no bar aqui embaixo com ele até 3 horas da manhã bebendo, então um cara fantástico. Ele tem histórias incríveis.
Imagino. Trabalhou com o Cícero Leon na Standard, trabalhou na Grant, trabalhou em vários lugares, e foi ele o primeiro cara a implantar o primeiro departamento de RTVC em agência brasileira na Standard. Ele é que criou. E uma vez o Dias Gomes estava desempregado, porque era comunista, então deram um trabalho aí para ele não trabalhar em lugar nenhum, eles davam emprego para ele. E o San Girardi resolveu ajudar o Dias Gomes. o Dias Gomes. Chamou ele na agência para ter um papo de dia. Nós temos aqui um trabalho que a gente tem que fazer para os clientes nossos de criação de programas para botar no rádio. Eu vou indicar você para o Cícero e tal. Eu fui para o Cícero para ter um papo. Cícero tem um cara muito bom, tal, tal. Ele até foi na Rússia há pouco tempo e ele é comunista. Aí todo mundo fica tal. Mas ele é muito talentoso. Não, contrata ele. Contratou, botou lá. Fizeram um trabalho tremendo para tirar o Dias Gomes do Cícero. O Cícero roubando. Mas o San Girardi era de uma molecagem tal que ele, uma ocasião, na Standard, o Cícero Leverroux tinha uma secretária que chamava não sei o que lá, Oppenheimer. Era uma alemãzona, era uma mulher da Gestapo, uma autoritária, dura, só falava de irmão e inglês com o Cícero. Falava com mais ninguém. Aí o Cícero, um belo dia, chama a dona Oppenheimer no gabinete dele e diz, fulano, eu tenho uma reunião dia tal, assim, às 3h, com um pessoal de São Paulo que vem aqui para entregar a conta. Eu, então, queria que a senhora, às 3h, às 2h30, entrasse na sala, pedisse licença, interrompesse a reunião e dissesse para mim, mas só tem que fazer isso em português. Senhor Cícero, são 2h30, às 3h, o senhor tem um encontro com as freiras do Colégio Sion. Ele já sabe, é tão avisado e tal, e eu aí tenho um tempinho de terminar a reunião e sair, tudo bem. Não, mas tem que ser em português. Aí ela, Cícero, ok, anota, taquigrafa, sai, procura o San Girardi e pede para o San Girardi uma ajuda para traduzir meeting. Ela sabia falar tudo, mas meeting ela não sabia como é que era em português. O San Girardi, como isso, meeting em português? Aí o San Girardi saca, suruba. Ela vai e anota. Chega no dia marcado, na hora marcada, na sala. Senhor Cícero, às 3h, o senhor tem uma suruba com as freiras. Com as freiras do Colégio Sion. Quando São Paulo levanta com a pasta, vai embora para São Paulo e perde a entrega da conta. É outra história. É ótimo, né? Muito bom, muito bom. San Girardi era fantástico. Tem outro, Daniel Cardoso, que era um cara maravilhoso. Daniel Cardoso foi um dos primeiros, um dos maiores layoutmen que tinha no Rio de Janeiro. Uau, caramba. Era o nome dado ao diretor de arte, né? Não tinha isso, nome, é isso. O layoutman. Era o homem que fazia o layout. E o Daniel era também outro moleque. O Daniel, ele, belo dia, ele aparece com um livro em inglês de como montar uma bomba. Que época isso? da Segunda Guerra Mundial, anos 44, chegando em 45, quase final da guerra. Aí ele bota um livro em cima da mesa, deixa lá, para provocar exatamente a curiosidade dos colegas das pessoas. O que um diretor de arte, um layoutman, está fazendo com um livro de fazer bomba? Fazer bomba. Uhum. Aí um olha, outro olha, tal, que assim comenta lá fora, vê e tal, bate-papo, e ele continua tocando a vida dele. E, de vez em quando, folheava o livro. Entrava alguém na sala, ele estava lá folheando o livro e tal. O que é isso, Daniel? Não, eu vou fazer uma bomba, eu estou aprendendo como fazer. Aí ele vai dar notícia de vez em quando. Porra, cara, estou preparando uma bomba que vai ser um negócio fantástico. Uma técnica americana genial de fazer uma bomba. E cria uma situação na agência, todo mundo fica sabendo, gente achando que o Daniel está louco, comenta, né? Uhum. Esse cara pode fazer uma bomba e tal, onde vai experimentar essa bomba? Belo dia ele chega com um embrulho desse tamanho assim na agência, embrulhado em jornal, com um pavio em cima do armário. E aí o pessoal chega e pergunta, o que é isso? É a bomba, fiz a bomba. Aí uma hora ele chama um pistão de gente na sala, se vou inaugurar a bomba. Achei um pavio. É uma correria, gente roubando da mesa. Aí o pavio... Aí o pessoal volta a passar. O que foi? Aconteceu? Cadê a bomba? Aí ele abre o papel, é um abacaxi. Esse tipo de coisa não tem mais, né? Uma pena, né?
É uma Então, pena que não tem mais. vários causos assim que eu acho muito engraçado e que tem uma infinidade. Eu estou pedindo para as pessoas aí que estão mandando o livro que levantem causa, que me mandem, que eu quero sair para o número 2. Eu acho que vai ter material Ah, tranquilo. não, tem que ter material, tem que ter Tem material. muitas. Tem algumas histórias que eu tenho e que eu não publiquei, porque o livro vai ficar mais grosso do que eu podia bancar naquela altura. Aham, aham. Tem umas histórias do Alfredo Monte Verde, do Ponto Frio, que são também geniais. Tem uma história do Arthur Bernstein, Nossa. em Tel Aviv, que é genial. Eu vou contar essa que não está no livro, mas que é muito engraçado também. Arthur Bernstein, você conhece o Arthur Bernstein? Era o Não, sócio não, do não, não. Estúdio. Ah, sim, era o B, era o Henrique B R. do Bernstein, SGB. Arthur Bernstein. É, pois é, claro. Cara maravilhoso. O Arthur Era um Bernstein magro alto ele, né? altão, É, comprido. altão, claro, claro. Como é que chama o irmão dele? Sani Sirotsky. Sani Sani Sirotsky, exato, Sani Sirotsky. É, que era jornalista e tal. isso. O Arthur, um belo dia, foi passar umas férias em Tel Aviv, logo depois que Israel começou a se tornar naquele país assim de É, é, aglomerar os judeus no mundo o e Estado de Israel, né? kibbutz, né? Estado de Israel e tal. Oswaldo Aranha, né? Depois do Oswaldo Aranha. Exatamente, criou o Estado de Israel. Aí, Exato. então, o Arthur Bernstein foi visitar Israel, pegou um avião, foi para onde, tal, numa certa altura pegou o avião para Tel Aviv, senta ao lado dele uma morena muito simpática, um cabelinho meio Chanel, assim, de franjinha, e muito simpático, batendo papo com ele, conversando e tal. E quando abre a porta do avião para descer, ela vai descendo e logo atrás dela, uma bateria de fotógrafos, de uma imprensa inteira de Tel Aviv, filmando, fotografando. Aí ele ficou chateado, eu falei, porra, o Sirotsky trouxe a imprensa para me fotografar, porcaria, que droga, coisa mais chata do mundo. Eu não queria isso, pô. Aí ele desce assim, quando ele desce e vai indo, a fotografia toda em cima da moça, era a Liza Minelli. E a ficha dele não caiu, que era a Liza Minelli. Cai um pouco naquilo que a gente estava falando, a pretensão, A né? pretensão, né, Bruno? A imprensa inteira de Israel aqui. Ai, que E ótimo. tem livro, outra coisa também que eu acho muito legal, é que até hoje, vendo agora há pouco um programa na Globo News, a Maria Beltrão elogiando, achando um barato a criatividade de vários candidatos a vereador, que era de um ridículo atroz. Absurdo. Eu publico 3 casos sobre o marketing eleitoral está muito ruim, o marketing eleitoral está piorando, está cada vez pior, tal, criticando exatamente isso. Porra, propaganda eleitoral é propaganda de um produto, né? Sem dúvida. O candidato é um produto. Você tem que sensibilizar o consumidor, o eleitor, para escolher, né? Você tem que falar de atributos de Deus. E aí, então, eu fiz uma coleta de slogans, e eu comento isso também na parte de slogan, e de propostas de governo, de candidatos aí de 1982. Peguei 2 períodos, 3 períodos. Aí, então, tem assim, Zé Preá. Cara, Zé Preá é candidato. Pô, é o nome dele, tá certo? Mas, pô, é ridículo. Tribunal Eleitoral registrar um candidato a vereador, que é um negócio cívico, né? Que é um negócio que propõe uma seriedade, porque o cara vai trabalhar com dinheiro público, com interesses coletivos, e o cara ser Zé Preá é de sacanagem. Pezão, garotinho, o que mais que você quer? E aí vai. Esses aí ainda, mais ou menos, porque é menos o nome do cara, o cara é conhecido, né? Mas aí tem assim, uma Dinha, ela era candidata a vereadora. Aí o slogan dela, tudo pela Dinha. Tudo pela Dinha. O cara não tinha as 2 pernas, era o tronco dele em cima do carrinho de rolimã. Aí ele bota o nome dele, do Santinho. Não era o Boris do Jaguar, não? Não era o Boris do Jaguar, aquele personagem do Jaguar? Lembra do Boris? Não é o tronco do cara em cima do carrinho de rolimã e o slogan dele, fulano de tal, esse não vai passar a perna em ninguém.
Pode. Tem Meu Deus. um homossexual numa cidade do interior, ele faz a campanha dele dizendo o seguinte: o único que não tem o rabo preso. E vai por ela. Então, tem uma quantidade enorme de coisa que eu aí reflito na matéria, de que, enquanto não tiver no Brasil uma legislação eleitoral que respeite o eleitor, que respeite a ciência política, que eleve um nível e que impeça esse tipo de candidato de se candidatar, nós vamos viver isso que está aí. O cara né, defendendo qualquer coisa, falando... não vai ter nenhum tipo enfim, sei lá, de decência, né? Já começa pelo nome das pessoas, pela mensagem que elas passam. Tem um cara que vote em branco, né? O nome do cara era branco. Exatamente. Como é que se registra? Essas 3 matérias sobre o marketing eleitoral, eu defendo o raciocínio, Ricardo, de que era fundamental que no Brasil tivesse uma escola superior para candidato a político. Qualquer cargo que você vai assumir. O cara, para ser candidato a vereador numa cidadezinha do interior, tem no mínimo que ter um curso superior, onde ele vai aprender administração pública. Tem a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, em Brasília, podia ter isso espalhado no Brasil inteiro. Ética, o cara aprender ética. Exato. O cara aprender postura, né? O mínimo. Gestão, né? Você exige um concurso para tudo, para fazer isso. Exato. Para candidato eleito não tem concurso. Não tem o analfabeto funcional vira prefeito, vira presidente, vira qualquer coisa nesse país. E você precisa ter concurso público para tudo, e para quem decide não precisa, cacete. Que é isso, né? É impressionante. Gente, vocês têm aí uma amostra, galera que está aí assistindo a nossa live, vocês têm aí uma amostra do fantástico livro que o Snar lançou esse ano, durante a pandemia, e que está aí estourando, segundo ele. E eu tenho certeza disso. Ansioso em adquirir logo o meu exemplar. Gente, a gente vai deixar aqui todos os dados, as informações de como vocês comprarem. Não é nenhum absurdo, te garanto que é mais barato do que muito lanche do McDonald's, porque o McDonald's está caro pra caramba, né? Então, nada que seja impossível. E, gente, vocês vão se divertir e vão enriquecer com os causos da propaganda, muitos desses de uma época em que eu vivi também. Eu vou até contar uma coisa engraçada, que não é exatamente de propaganda, mas uma coisa que aconteceu comigo, que inclusive com a protagonista do que aconteceu, eu sou muito amigo dela até hoje. Logo que eu comecei a trabalhar na instituição de ensino da minha família, eu criei um escritório, né? Eu fui o chamado coordenador de comunicação social, eu que fazia toda a divulgação das atividades da instituição de ensino. E aí eu contratei uma secretária, que foi o primeiro emprego dela, ela é muito crua, né? Mas ela tinha como datilógrafa, naquele tempo era datilógrafa, ela era excelente datilógrafa. Aí eu fui passar um ofício para ela bater para mim, e eu fui ditando e ela foi datilografando. E no final, eu já estava irritado com uma série de coisas, aí eu falei, e então, atenciosamente, o cacete é 4. Você já sabe como terminar isso aí. Quando ela me deu o texto para eu revisar e assinar e para ela expedir, estava lá, atenciosamente, o cacete é 4. Ela fez o que foi dito. Se não tivesse assinado, fosse para mandar direto, e o cacete A4 embora também, né? Então, essas coisas fazem parte da nossa história e a gente não esquece jamais. Snar, a gente está com o nosso tempo esgotando, mas antes de esgotar, eu vou pedir para até, se for o caso, avançar um pouquinho, que eu queria que você falasse um pouco sobre, e que eu acho que é importante para quem está iniciando a arte da escrita, a busca pelos seus sonhos, a busca pela felicidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu entendimento do que é essa busca pela felicidade, pela realização, pela autorrealização, para a gente encerrar
esse bate-papo, que eu tenho certeza que a gente vai fazer outros, porque está uma delícia, mas eu não gosto de passar muito do nosso tempo, do tempo que a gente reserva para isso. Fala um pouquinho para a gente, Renato. Deixa eu sintetizar, embora você tenha levantado um assunto que para mim seria uma outra live. A gente pode até depois programar. Faz curso. O seguinte, pois é, você faz o seguinte, dá uma pitada, deixa as pessoas com água na boca e a gente faz uma outra live depois. Eu tenho outro curso de EAD, que eu fiz também um e-book, e que eu estou, depois que fizer esses slides agora, esses cursos desse outro de criatividade, eu vou fazer de felicidade. Que é, o que é, afinal, essa tal de felicidade. Há uma discussão enorme sobre a felicidade. Hoje é um dos temas mais discutidos no mundo. Tem um livro fantástico aí do Cortella, do Pondé e do Karnal sobre a felicidade. Eu tenho uma discordância enorme em relação aos conceitos todos que estão aí de felicidade, porque a felicidade que vem lá de trás, a morfologia não explica o que é efetivamente a felicidade. Mas os vários pensadores, Confúcio, Lao Tse, igrejas, religiões, filosofias, tal, definiram apresentaram o conceito de felicidade, sempre a felicidade ligada a algo espiritual, a espiritualidade. E o que a felicidade passou a ser interpretada pelas pessoas é de coisas materiais. Materiais, exato. Conquista material. Se eu tiver o carro do ano, se eu ganhar aquilo, tal, se eu ganhar na loteria, eu sou feliz. E eu sou feliz. E eu sou feliz passou a ser um negócio tão vazio que o atendimento de uma carência, mais banal que seja, passa a ser uma felicidade. Eu discordo. Eu acho que atendimento de carência é atendimento de carência, realização de sonho é realização de sonho, isso assim, tal, e felicidade é outra coisa. Eu não acredito que alguém, esse é o ponto básico da coisa, eu não acredito que alguém possa ser feliz se tiver dentro de si aqueles diabinhos que a gente comentou no começo. Ira, ódio, preconceito, inveja, raiva, ansiedade, complexo de culpa, não tem como. Então, eu recomendo que as pessoas trabalhem esse seu lado e procurem diminuir todo esse lado negativo seu, administrar e otimizar a bondade, a fraternidade, o amor, a doação, o perdão, a generosidade, que é o único caminho de ser feliz. E tem uma experiência que foi feita na China com um padre não, um cara da seita, como é que chama? Budista, qualquer um. Monge budista, que foi colocado em 26 eletrodos e foram medidas as reações dele, provocando sentimentos negativos e a reação que provocar não era aquela. Ele continuava calmo, continuava sereno, continuava tranquilo. E esse cara passou a ser considerado o homem mais feliz do mundo, o Richard. É um negócio fantástico. Ele dá palestra no mundo ensinando sobre o que é felicidade, como atingir a felicidade, que é um pouco do nirvana dos budistas, mas só que o nirvana é um negócio que fica meio sonhador. E eu defino nessa monografia no final um conceito de felicidade em que é uma realização espiritual e material de uma série de desejos, etc, etc, etc. Mas tem um conceito que eu coloco nessa história que para mim é fundamental, que é o seguinte, Ricardo: todos nós, desde que nascemos, desde que o mundo é mundo, independente da cor da pele, independente da religião, independente do sexo, independente disso, daquilo, etc., todos nós somos matriculados compulsoriamente, de graça, na Universidade da Vida, para tirar o diploma da felicidade. Ser publicitário, médico, dentista, engenheiro, motorista, político, tal, é detalhe, é acidente. O que a gente tem que fazer na vida é ser feliz. E ser feliz é muito mais plenitude do que essa felicidade boboca que é cantada por aí. Tão vaga, né? Tão vaga, tão vã, né? Então, a gente pode marcar, quer dizer, a gente vai se falando e vamos marcar um bate-papo sobre felicidade. Vai ser, eu tenho certeza que as pessoas aqui vão gostar muito. E esse nosso bate-papo, primeiro, matando a saudade, né? De te ver tão bem, né? E tão querido que você é. E agora, me fala um pouco sobre o teu livro, como as pessoas passa endereço, passa conta, passa capa, passa tudo, entrega tudo para as pessoas, para saber como é que elas conseguem
comprar o teu livro, né? Tem gente aqui já botando aqui, falando que você tem que escrever um livro sobre felicidade. Está aqui o Jonathan, né? Falando para todo mundo, Então, tem que fazer um livro. Tem tem que ler aqui o que as pessoas estão falando, né? Aqui, a Vera Zunino Rosa, dizendo que o livro é ótimo, que vale a pena ler os causos. Obrigado, Isnar, pelos causos ótimos. Grande beijo. E o Jonathan Assis falando, vale a pena um livro do Isnar sobre felicidade, hein? Por que não, né? Muito bom. Isso é então, ótimo. Quem quiser o livro, pode me escrever. O e-mail é o meu nome ao contrário, mansovieirasnar@gmail.com. Telefone 99355-2605, também WhatsApp. Ou no Facebook, me acha no Facebook, e aí a pessoa me escreve, me manda o endereço e eu passo para ela as informações. Depósito feito do Itaú, numa conta que eu forneço o número da agência e da conta depois, e R$ 40 o livro, mais a despesa de frete de correio, que pode ser R$ 12,90 se for a taxa mais, para ir mais rápido um pouquinho, ou R$ 4,50, que é uma taxa mais modesta, que demora um pouquinho mais. Tá. E é isso aí. A Edna, eu vi que a Edna começou a anotar. Conseguiu anotar, Edna, ou ele falou rápido demais? Espera aí que eu não estou ouvindo você. Abre o teu microfone. Foi muito rápido, não deu para anotar, não. Sná. Vamos lá devagar. E assim, o telefone é do Rio, né? 21. Então, ó, nem telefone consegui. Manso Vieira Isnar, @gmail.com. Espera, a pessoa tem que escrever. mansovieirasnar@gmail.com. Telefone 21 99355 2605. Que é o WhatsApp também, né? Manso Vieira no Facebook. Isnar, tem um livro aí para você mostrar para a galera, uma capa? Mostra aí, levanta um livro aí para a galera identificar ele pela capa. Olha só. Beleza, que ótimo, Isnar. Perfeito, bacana, Isnar. Aqui o texto de Salimir Vieira. Grande Salimir. E dentro as historinhas. Diagramação do Cláudio Sendino, projeto gráfico dele e a capa. Que lindo, que ótimo, Isnar. Querido, fica um beijo grande. Você, Ricardo. Tá? Você é um cara que faz parte da minha história também. E obrigado. Eu agradeço muito. E vamos marcar o nosso próximo bate-papo, tá? Para a gente falar para essa galera sobre felicidade. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Um beijo grande. Um abraço para todo mundo. Aí agradeço a Vera, o pessoal meu que veio assistir. Legal, que bom. Obrigado a vocês. Que bom, gente. Fiquem com Deus, então. Até a próxima. Abraço, até a próxima. Tchau.